Bom dia, bom dia, bom dia. Vem cá, vem cá. Vamos dar já um utatá. Damos dois, né? Um no começo e o outro no final. Vem cá, vem cá. Utatá. Um abraço bem apertado, um abraço de irmã. Irmã na fé. Irmã na fé porque nós somos do mesmo sangue, né? O mesmo sangue que Jesus derramou por nós e nos resgatou, né? Nos faz irmãos. Que bom, que bom, que bom, que bom. Vê se interage conosco, tá bem, querido? Querida irmã. Manda recadinho, ai, como é gostoso. Esquenta o nosso coração. Um bom dia para você, meu querido, minha querida, que está aí no trabalho, né? Ralando já desde cedinho, trazendo pão de cada dia para sua casa. Que Deus abençoe abundantemente o teu trabalho, viu? Abençoe as pessoas que estão ao seu redor. Abençoe os instrumentos que você usa, né? O computador, a mesinha, a cadeira onde você senta, tudo seja abençoado. Mas especialmente você, viu? Que o seu olhar reflita Jesus. Que os seus ouvidos possam ouvir Jesus. Que seus lábios falem de Jesus. Mesmo que você não pronuncie o nome dele, mas que tudo que você disser possa ser palavras que o Senhor Jesus diria. Então, um bom dia para você. Ontem o nosso programa, graças a Deus, foi uma bênção, né? Para a glória de nosso Deus, né, queridos? Porque vocês veem um programa diário de 1 hora de duração, só o Senhor, né? Só o Senhor para nos ungir, para fazer com que o nosso coração se inflame com a presença dele. E aquele testemunho foi um sucesso, né? O testemunho daquele senhor, daquele professor. Pois é, meus queridos, eu digo que milagres acontecem. E eu fiquei muito entusiasmada com aquele milagre, né? Porque já contei para vocês a minha experiência com Deus, o batismo no Espírito, em 1977. Foi assim também, diante do Santíssimo, só que eu não era ateia, né? Eu estava num encontro do ECC, Encontro de Casais com Cristo. E era aquela cristã realmente que não faltava à igreja, mas procurava realmente fugir do pecado. Eu até me achava santa, verdade. Eu me achava assim tão pura, né? Eu me achava assim tão boazinha, tão humilde. E não sabia que esse achar-se boazinha, humilde, é o maior dos pecados. Sabe por quê? Porque é o orgulho. E você não percebe que é orgulho, né? E eu estava nesse retiro e o meu coordenador, né? Eu tinha pedido ao meu coordenador para eu fazer leitura da Via Sacra dos Casais, porque eu achava assim que colocavam pessoas que não liam bem, e eu lia muito bem, né? Então eu queria ler. E também não é uma coisa errada você desejar fazer uma leitura, você reconhecer as suas qualidades, né? Mas quando você já põe defeito em outros, já não é legal. Mas eu não sabia disso, né? E eu pedi para ele.
Ele olhou para mim e disse: olha, está precisando de pessoas na capela para fazer intercessão, você pode ir para nós? E eu fui. E Jesus estava lá, sozinho, exposto, né? No sacrário, no altar que tinham montado, né, para ficar ali, Nosso Senhor. E eu cheguei com muita alegria, porque eu ia estar diante do Senhor. Eu aprendi isso com as minhas catequistas, com os meus pais, que Jesus está realmente na Eucaristia. E eu me debrucei ali e comecei a fazer pedidos, porque eu nunca louvava a Deus. Eu não sabia como louvar a Deus. Nós aprendemos a pedir, nós aprendemos a suplicar, mas o louvor, inclusive, sempre existiu na igreja, só que a gente nunca percebeu. E eu então fiquei ali diante de Jesus. Era para eu pedir para os casais. Ah, mas claro que eu ia pedir primeiro para minha família. O egoísta é assim, né? E eu também não sabia que era egoísta, né? Eu me achava assim muito leal, né? E dobrada ali diante do Senhor, pedindo pela libertação do meu irmão Irineu, aquele que esteve aqui conosco, sempre pedindo por ele, né? E pelo meu pai, e por toda a família, e pedindo, e pedindo, e pedindo. E olhando para o Santíssimo Sacramento, com muita fé, com muita confiança. E Jesus, então, resolveu me pegar para valer. Eu sinto assim que Jesus disse ao Pai: até quando esta menina, porque eu era uma menina ainda, né, vai ficar só pedindo? Vamos dar um jeito nela. Queridos, e veio um fogo do Santíssimo Sacramento. Por isso que o testemunho de ontem me emocionou muito, porque isso aconteceu comigo em 1977. Um fogo que veio no meu corpo todo e eu senti queimar meu corpo por dentro e por fora. Era um fogo muito forte. Mas não foi só o fogo. De repente, a mão direita começou a querer erguer sozinha. Ai, meu Deus, eu não sabia o que estava acontecendo. E vinha na minha boca: glória, glória, Senhor. Aquele imenso desejo de dizer glória, Senhor, glória, Senhor. E eu abaixava a mão e dizia: eu não sou crente, eu não sou crente. Olha que luta. Daí aquele fogo ia e voltava. Depois começou a mão esquerda, a mesma coisa. E eu fiquei ali naquela luta, não sabendo o que estava acontecendo, né? Só que de repente, queridos, a minha língua começou a enrolar. E eu comecei a, sabe, diante do Santíssimo. Eu fiquei com tanto pavor que eu saí correndo. E quando eu saí correndo, a minha tia, a tia do Gerson, que até o ano passado estava aqui ainda conosco na terra, né? Agora já se foi, mas ela vinha vindo cobrir o meu horário. E ela viu eu sair correndo da capela, porque eu saí correndo. Ela me pegou pelo braço, assim. Quando ela me pegou pelo braço, ela falou: o que aconteceu? Falei: nada, nada. Daí ela disse: meu Deus, você está queimando de febre. Você precisa ir no médico agora. Falei: não, não, não é nada, não é nada. E continuei andando. Quando eu dei alguns passos depois da capela, eu ouvi uma voz muito forte. Só que essa voz, ela vinha dentro de mim e ela dizia: quem é você? E esta pergunta, queridos, me perseguia desde pequenina.
Eu ia na escola, às vezes no caminho da escola, vinha essa pergunta para mim: quem é você? E eu respondia: eu sou Solange Maria de Oliveira. Depois que eu descobri que não havia Maria no meu nome. Mas eu achava que tinha Maria por causa de Nossa Senhora. Todas as coisas acontecem, né? E eu então respondia, pequenininha, eu sou Solange Maria de Oliveira. E essa pergunta vinha sempre, sempre, na minha adolescência, todo tempo vinha essa pergunta. Só que esse dia, essa pergunta veio assim com um ênfase, com uma autoridade tão grande, que quando eu fui responder, eu não consegui. Eu não sabia quem era eu. Um vazio imenso tomou conta de mim. E de repente, esta voz começou a dizer quem eu era. Queridos, foi terrível. E ao mesmo tempo grandioso. Porque essa voz dizia assim para mim: você é invejosa, você é orgulhosa, você é egoísta. E foi falando, mas me convencendo. A tal ponto, queridos, que quando eu cheguei naquela sala da liturgia, eu me sentia a menor das criaturas. Eu estava envergonhada de ter pedido para fazer leitura, porque eu não era digna de fazer aquela leitura. Só que todo esse quebrantamento não me afastou do Senhor. Não foi autocondenação, foi quebrantamento, meu querido, minha querida irmã. Eu me escondi do meu coordenador lá atrás para que ele não me visse, porque eu não queria mais ler. Eu estava me sentindo muito indigna. Mas eu lembro até hoje que ele ergueu o pezinho assim do chão e olhou, me achou lá atrás e disse: Solange, você conseguiu. Você vai fazer a leitura. Que humilhação, você conseguiu, né? Eu devo ter ficado muito vermelha. Se fosse antes disso acontecer, eu ia dar, né, palmas, ficar alegre. Eu fui escolhida, não. Aquela hora eu fiquei com tanta vergonha. E pela primeira vez na minha vida, eu me dobrei no cantinho daquela sala e pedi perdão a Nosso Senhor. E disse: Senhor, por misericórdia, eu vou fazer a leitura, mas eu reconheço que eu sou indigna. Me abençoa, me dê tua bênção. Foi mais ou menos assim. Queridos, quando eu fui fazer a leitura, quando eu abri aquele livro para ler e eu comecei a ler, aquele fogo tomou conta de mim de novo. E aqueles casais que estavam ali, eram uns 40 casais, começaram a chorar. Todo o tempo daquela via sacra para casais, eles choraram copiosamente, e eu também. Foi o batismo no Espírito. O Senhor tinha me batizado no Espírito com fogo. E este fogo passava aqueles casais. E vocês acham que eu entendi alguma coisa? Nada, meus queridos. Para mim tudo era mistério. Mas o Senhor foi me revelando pouco a pouco. E eu fui me aproximando cada vez mais do meu Senhor. Já era apaixonada por Ele. Mas esse amor aumentou demais, demais.
E eu desejo ardentemente que esse amor aumente mais e mais e mais, a tal ponto que eu possa passar para vocês esse amor. Passar à minha família o quanto eu amo o meu Senhor, o quanto eu preciso dele, o quanto eu não posso ficar sem ele, nem por um milésimo de segundos. É esse o desejo do meu coração, meu querido, minha querida. Me perdoe se às vezes eu repito aqui algum testemunho. Tenha paciência comigo. Se eu repito é porque tem alguém novo me assistindo e que precisa desse testemunho. Então, você junto comigo, você que assiste o programa todos os dias, eu coloquei esses dias, espero que o vídeo que eu mando para você não te enjoe, né? Que você não se canse, minha irmã, meu irmão. Especialmente quando eu repito alguma coisa. Pense em outras almas que precisam ouvir e me ajudem, porque o Evangelho é sempre uma novidade, mas é a novidade de Deus para nós. Nós não precisamos fazer estratégias humanas, sabe? Eu não preciso pular aqui na frente de vocês. Eu não preciso dançar na frente de vocês para que vocês vejam algo diferente. Eu estou falando isso no âmbito espiritual mesmo. É o Senhor que vai esquentar o seu coraçãozinho. É o Senhor que vai trazer a você uma vida nova, sabe? Algo novo todos os dias com coisas velhas. Que é a sua santa palavra. A palavra do Senhor tem quantos anos, queridos? Né? Desde que ela era apenas um manuscrito. E nós queremos hoje homenagear, relembrar de uma jovem que se consagrou a Deus antes de ser monja. Ela fez voto de castidade antes de ser monja. Ela nasceu eu esqueço o nome, por isso eu vou dar uma coladinha aqui, tá bom, queridos? Ela nasceu em Nórcia, no centro da Itália. Filha de pais nobres, muito ricos. Ela era gêmea de alguém que conhecemos muito, São Bento. Hoje é dia de Santa Escolástica. Eles nasceram nos anos 480 depois de Cristo. Olha só quantos e quantos anos, né, que esses queridos nasceram e são lembrados até hoje. Por quê, queridos? Porque foram pessoas boas, porque foram realmente santos, buscaram a santidade. São Bento, a regra, né, de São Bento era, como que eu digo aqui, ora et labora, ou seja, oração e trabalho. E ela seguiu o mesmo caminho de São Bento. Por isso, nós vamos também falar da voz da igreja, para que você veja um pouquinho a vida de Santa Escolástica e um dos milagres que o Senhor realizou através da sua oração. Fica aí.
São Bento nasceu por volta de 480 com sua irmã gêmea Escolástica, em Núrcia, um vilarejo no alto das montanhas a nordeste de Roma. Talvez muitos não saibam, mas Santa Escolástica doou junto com seu irmão toda a sua vida pelas almas. A vida totalmente consagrada a Deus de Escolástica começou até antes de Bento, porém foi aprofundada quando ela o seguiu até a chegada em Cassino. Mulher de oração, deu tudo aos pobres após a morte dos pais, junto com uma criada que era amiga de confiança e seguidora também de Cristo. Foi o encontro de São Bento, que saiu da clausura para recebê-la. Eles conversaram com alguns monges e ela expressou o desejo de seguir Cristo através das regras beneditinas. O próprio São Bento discerniu pela vocação ao ponto de passar a regra para sua irmã e ela se tornou a fundadora do ramo feminino, as beneditinas. Não demorou muito e muitas jovens começaram a seguir Cristo nos passos de São Bento e de Santa Escolástica. Uma vez por ano, eles se encontravam dentro da propriedade do mosteiro. Certa vez, no último encontro, a santa, com sua intimidade com Deus, teve a revelação de que a sua partida estava próxima. Então, depois do diálogo e da partilha com São Bento, ela pediu mais tempo para conversar sobre as realidades do céu e a vida dos bem-aventurados. Mas Bento, por causa da regra, disse não. Ela, então, inclinou a cabeça e fez uma oração silenciosa. O tempo que estava tão bom tornou-se uma tempestade. Eles ficaram presos no local e tiveram mais tempo para conversar. A reação de São Bento foi de perguntar o que ela havia feito e desejar que Deus a perdoasse por aquilo. Santa Escolástica, na simplicidade e na alegria, disse-lhe: eu pedi para conversar, você não aceitou? Então pedi para o Senhor e Ele me atendeu. Passados 3 dias, São Bento teve a visão de uma pomba que subia aos céus. Era o símbolo da partida de sua irmã. Bento mandou buscar o seu corpo e o colocou na sepultura que havia preparado para si. Ela morreu em 10 de fevereiro de 547, 40 dias antes que seu venerado irmão Bento. Escolástica foi considerada a primeira monja beneditina e santa pela Igreja, que escolheu o dia de sua morte para as homenagens litúrgicas. Neste fato da vida dos 2 grandes santos, São Gregório diz que o procedimento de Santa Escolástica foi correto e Deus quis mostrar a força de alma de uma inocente, que colocou o amor a Ele acima da própria razão ou da regra. Segundo São João, Deus é amor, e não é de admirar que Santa Escolástica tenha sido mais poderosa que seu irmão na força de sua oração cheia de amor. Pôde mais quem amou mais, ensina São Gregório. Assim o amor venceu a razão nessa singular contenda. Linda a história, né, queridos? 2 irmãos gêmeos que se amavam muito, mas por amor a Jesus, olha, que o convento deles era perto um do outro e só se viam uma vez por ano, na época da Páscoa, para obedecer à regra de mortificação. Nossa, não existe mais essas coisas nos dias de hoje. Mortificar-se por amor a Jesus. Ontem eu estava dizendo ao Gerson,
sobre os intercessores de um grupo de oração. Como devemos ser gratos àqueles que intercedem por nós, queridos. Porque os intercessores, o coordenador de um grupo de oração, se ele é um coordenador de verdade, chamado por Deus, ele tem a consciência que ele tem que ficar em jejum, em oração, especialmente o dia do grupo de oração, e realmente vigiar a sua conduta, caminhar buscando a santidade, apesar de ser pecador, para anunciar a palavra de Deus e ela fazer efeito na nossa vida, na vida do povo. E os intercessores do grupo de oração, né, Filó? A Filó é uma intercessora por excelência, ela está nos assistindo agora, mora lá no Serrano, a Filó, a filha da Dona Terezinha, que eu amo tanto, e é minha comadre. O intercessor tem que fazer o mesmo, jejuar e buscar uma vida de santidade e orar muito para que todas as amarras na vida do povo sejam quebradas, arrebentadas, para que o povo seja livre para participar da palavra de Deus, para participar de um grupo de oração, para participar de uma santa missa de coração escancarado. Queridos, esta é uma verdade profunda. Vejam bem, se toda a liturgia de uma santa missa fizesse um jejum por semana e suplicassem a Deus para que tirassem as amarras, para que Ele tire as amarras que o diabo coloca na vida do povo, o povo iria à Santa Missa, participaria da Santa Missa com devoção, não só por obrigação. E aconteceriam sim milagres e prodígios. A mesma coisa no grupo de oração. E então, né, o quanto nós devemos ser gratos àquela pessoa ou aquelas pessoas que ficam sem comer o dia todo, que vigiam sobre sua conduta para não magoar o coração do Senhor, também pensando na sua salvação eterna. Aquela pessoa que tira um tempinho ou um milésimo de segundos que seja para falar: ei Deus, cuida desse irmão, cuida dessa irmã. Como é bom, amados, saber que tem alguém que ora por mim, alguém que fala para Deus de mim, que pede pela minha saúde, pela minha proteção, pela minha família. Meu Deus, quanta gratidão no meu coração por essas pessoas. E quando nós estamos com um filho doente, né? E vem aquelas pessoas na sua casa para orar pelo seu filho, ou liga: seu filho está bem, eu estou orando, e ora mesmo. Não há dinheiro que pague. Não há dinheiro que pague aqueles que intercedem pelos outros, queridos. É uma gratidão imensa, sabe? Algo que nós precisamos aprender na nossa vida, a sermos gratos, a tirar, sabe, esse veneno do nosso coração, esta raiz de Satanás, que é a crítica.
Satanás jamais vai elogiar no sentido de gratidão. Ele pode até elogiar para fazer a pessoa cair no orgulho, na vaidade e daí abrir caminhos para o próprio adultério. Cuidado com elogios, viu, queridos? Muito cuidado, os homens e as mulheres, porque hoje tá tudo igual, né? Cuidado com os elogios maliciosos, muito cuidado. E a gratidão, queridos, eu vejo no âmbito político, sabe? A pessoa coloca, né, na mídia, na rede social, coloca algo que ela está fazendo, é obrigação dela. Sim. Mas o que custa dizer muito obrigada? Porque muitos que estão na política não fazem o que é das suas obrigações. Só roubam, só pensam no próprio ventre e não fazem nada que é da sua própria obrigação. Então, se um prefeito, um vereador, um deputado, um governador, um presidente da República faz algo que é da sua obrigação, por que não dizermos, em primeiro lugar, muito obrigada? Por você estar cumprindo a sua missão e trazendo de volta, né? De volta, porque tudo realmente é com o nosso dinheiro. Tudo é com os nossos impostos, não é verdade? Mas mesmo assim eu sou grata, porque usou bem o dinheiro do meu suor de trabalho. Então eu tenho que ser grata. Eu não tenho que ser essa pessoa amarga, sabe? Desgraçada, ou seja, sem a graça de Deus, que nunca agradece. Que o Senhor nos ensine isto. E com certeza São Bento, Santa Escolástica aprenderam isto, especialmente em agradecer ao Senhor Deus por todas as graças. Nesse milagre que aconteceu da tempestade, São Bento ficou até um pouco zangado. Mas depois ele viu que realmente foi a vontade do Senhor. Porque mais tarde ele teve uma visão, não é? De uma pomba que subia ao céu e ele teve no seu coração o sentimento da morte da sua irmã tão querida. E passado alguns dias ela realmente veio a falecer. E ele faleceu, queridos, 40 dias depois. Em março, né, nós comemoramos a morte de São Bento. Vocês sabem que a gente comemora a morte de todos os santos, menos de um, aliás de dois, de Nossa Senhora e de São João Batista. O restante dos santos não comemoramos a data do nascimento, comemoramos a data da morte, que é a chegada, né, na casa do Pai. Querido, santo, justo Deus, novamente, Paizinho, o Senhor nos dá a graça de estarmos na Tua presença. Estarmos, meu Pai, porque nunca vou sozinha para os Seus átrios. Eu sempre levo comigo a minha família, meus amigos,
meus companheiros de trabalho, meu patrão, sacerdotes, todos, Pai. Até mesmo aqueles que não me amam, aqueles que me perseguem, aqueles que fazem confusão em alguma situação da minha vida, às vezes com inocência, às vezes com maldade. Pai, o Senhor sabe que ainda existem pessoas maldosas no mundo. O Senhor sabe que existem pessoas impregnadas de orgulho, que não compartilham nem o trabalho, que disputam, buscando poder, buscando fama, buscando eu não sei o que, Pai. E por causa disso acabam ferindo outras pessoas. E olha, Senhor, fere mesmo, perturba mesmo, fica um peso, sabe, Senhor, no nosso coração. Consegue por uns momentos tirar a alegria. E com isso o Senhor vai nos ensinando o que é dardo inflamado do maligno. E quando ficamos feridos por muito tempo, o Senhor também nos ensina que esse dardo bateu no nosso orgulho. E o Senhor nos ensina também que é momento de luta, não contra aquele irmão, mas contra o orgulho, para que derreta-se o dardo inflamado do maligno que penetrou no nosso coração através do nosso orgulho. Muito obrigado, Paizinho, por nos ensinar. Muito obrigada de todo o meu coração porque o Senhor nos ensina que o antídoto contra os dardos inflamados do maligno é realmente declarar o perdão em meia voz ou em alta voz. É realmente colocar para fora da boca em meio tom, em meia voz, as qualidades daquele irmão. E dizer mesmo que aquele irmão é amado por vós. Mas uma coisa que o Senhor me ensinou, Paizinho, a dizer isto: eu perdoo fulano de tal que me magoou profundamente. Declaro meu perdão diante do trono do Senhor em nome de Jesus, diante dos anjos. Eu declaro meu perdão e proclamo que este meu irmão, que esta minha irmã é filho, filha amada de Deus, que Deus a ama. E eu te bendigo, porque eu recebi a cura. Eu estava bem mal, sabe, Senhor? O Senhor sabe. Eu estava bem mal. Assim, um peso no coração. Paizinho, e quantos dos meus irmãos não ficam com esse peso durante anos? Oh, meu Senhor, que todos que estiverem me ouvindo neste momento aprendam definitivamente que este é um veneno que traz câncer para os pulmões, para o esôfago, estômago, intestino e ossos. Esse dardo inflamado do maligno que toca o nosso coração na mágoa, no ressentimento,
na sensação de humilhação, de sentir-se ninguém, se não colocar o antídoto, nos causa horríveis doenças físicas e até mesmo doença mental, que é a depressão. Pai, no nome de Jesus, ensina-nos cada vez mais. Eu estou aberta aos teus ensinamentos, às tuas correções. Ah, como é bom quando eu sei que vem do Senhor, que é o Senhor amassando barro para fazer um vaso novo, Senhor. Obrigada, Paizinho. E obrigada por esses queridos que me assistem, por esses queridos que não veem a hora de estar comigo nesse programa Fonte de Água Viva. Pai, no nome de Jesus é que eu oro, com a bênção da sempre e imaculada Virgem Maria, é que eu oro, assim seja. Amém. Deus abençoe. Vem cá, vem cá, vem cá. Tatá. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.